Há um tipo de dor que não se expressa em palavras. Ela se instala no peito de forma silenciosa, cresce sem aviso e aperta o coração como se faltasse ar. É a angústia, o peso invisível que sufoca a alma, o grito contido que ninguém ouve, mas que o céu reconhece. Há pessoas que caminham assim todos os dias, com um sorriso no rosto e uma tempestade por dentro, acreditando que precisam suportar tudo sozinhas. Mas Deus não é surdo ao sofrimento dos seus filhos. Ele escuta até os gemidos silenciosos, os suspiros cansados e as lágrimas que caem sem som. E é justamente nesses momentos que o Altíssimo envia o seu mensageiro mais fiel, São Miguel Arcanjo, para acalmar o coração aflito e restaurar a esperança que o medo tentou apagar. São Miguel não desce apenas para combater demônios externos. Ele vem para vencer as batalhas internas, aquelas que ninguém vê. Ele é o anjo que se aproxima quando a alma está cansada e o coração se perde entre a ansiedade e a incerteza. Sua presença não é um ruído, mas uma paz que desce devagar, preenchendo o vazio e devolvendo à alma o equilíbrio que o mundo tirou. Quando São Miguel é invocado, as forças da escuridão se dispersam, não porque são destruídas por violência, mas porque são vencidas pela luz. Deus conhece o peso que você carrega. Ele sabe quantas vezes o coração acelerou sem motivo, quantas noites foram passadas em silêncio, tentando entender o porquê de tanta dor. Mas nenhuma lágrima é desperdiçada quando é oferecida em oração. Cada lágrima é uma semente de fé plantada aos pés do trono divino. E hoje o céu responde. Esta é a hora da calma, o momento em que a espada de São Miguel não fere, mas abre caminho para que a paz divina encontre morada dentro de você. A angústia é o eco da alma pedindo socorro, mas também é o sinal de que Deus está prestes a agir. Quando o coração se aperta, é porque o Espírito Santo está movendo o que precisa ser curado. E quando a alma se sente frágil, é porque o céu está próximo. São Miguel desce não apenas como guerreiro, mas como consolador, aquele que defende a mente contra o desespero e a alma contra o cansaço. Nesta oração urgente, você não vai apenas pedir alívio, mas permitir que Deus te transforme. São Miguel não vem para apagar temporariamente a dor, e sim para acender dentro de ti uma nova luz, uma coragem renovada, uma paz que não depende de circunstâncias. Ele vem ensinar que a verdadeira libertação não acontece quando o problema desaparece, mas quando o coração aprende a repousar nas mãos do Criador. Hoje, este vídeo não é apenas uma oração, é um encontro. Enquanto as palavras forem pronunciadas, o céu se moverá em tua direção. O mesmo arcanjo que combateu o mal no princípio está agora diante de ti, trazendo o mesmo fogo que vence o medo e o mesmo amor que vence a escuridão. Respira, silencia, escuta, porque enquanto você ouve, São Miguel já está lutando por você. Type 1 to write the next topic. O peso da batalha invisível dentro da alma. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 2. O peso da batalha invisível dentro da alma, com cerca de 500 caracteres, mantendo a mesma linguagem espiritual teológica e profundamente humana, com ritmo narrativo envolvente e emoção crescente, pronto para a narração fluida. Há guerras que acontecem sem ruído, batalhas travadas não em campos abertos, mas dentro do coração humano, onde os inimigos têm nomes silenciosos: ansiedade, medo, culpa, solidão, desesperança. Essa é a batalha invisível da alma, o combate diário entre a fé que quer se manter viva e o desespero que tenta sufocá-la. São feridas que não sangram, mas doem com a mesma intensidade.
O mundo vê sorrisos, compromissos, rotinas, mas Deus vê a luta oculta, o esforço silencioso, para continuar acreditando mesmo quando o coração está cansado. O inimigo sabe que, quando não pode destruir de fora, ele tenta minar por dentro. Ele lança pensamentos de inutilidade, dúvidas que corroem a confiança, lembranças do passado que paralisam o presente. Ele sussurra mentiras. Você não vai conseguir. Deus se esqueceu de você. Nada vai mudar. E muitas vezes, a alma enfraquecida acredita nessas vozes. É assim que começa a opressão espiritual. A escuridão não entra de uma vez, mas vai se infiltrando devagar como névoa que se espalha, até que a pessoa já não sabe mais distinguir o peso da alma da dor do corpo. Mas há uma verdade que o inimigo não suporta. Deus nunca se afasta. Ele permite o silêncio para que o coração aprenda a reconhecê-lo não apenas nas vitórias, mas também nas lágrimas. O combate interior não é castigo, é purificação. É o processo misterioso em que o Espírito Santo molda o ser humano, transformando a dor em oração e a fraqueza em força. A batalha invisível não é sinal de derrota, mas de escolha. O céu está disputando a alma com o inferno, e toda vez que você ora, mesmo cansado, o céu vence um pouco mais. São Miguel Arcanjo é o guerreiro que luta ao lado da alma aflita. Sua espada não corta carne, mas correntes invisíveis. Ele é enviado por Deus para dissipar as sombras que se formam nos pensamentos e acalmar o caos que tenta dominar o coração. Quando invocado, ele coloca ordem onde há confusão, coragem onde há medo, luz onde há desespero. Ele não apaga a dor, mas mostra que ela pode ser redentora quando entregue a Deus. A batalha invisível dentro da alma é o maior campo de guerra espiritual da humanidade. Cada pessoa que luta contra a angústia, contra a dúvida, contra o desânimo, está participando de um combate entre luz e trevas. E embora pareça uma luta solitária, o céu inteiro observa, intercede e sustenta. Nenhuma oração é ignorada, nenhum suspiro passa despercebido. O arcanjo Miguel é o símbolo dessa promessa. O mal pode tentar, mas não vencerá. A dor pode pesar, mas não permanecerá. Quando você se ajoelha e diz: Senhor, eu não aguento mais, São Miguel se levanta. Ele empunha sua espada e enfrenta as forças que te oprimem, mesmo que você não perceba. A alma que ora, ainda que em pranto, não está sozinha. Deus envia o seu guerreiro não apenas para lutar por você, mas para lutar dentro de você. Por isso, não confunda o peso da angústia com a ausência de Deus. A presença dele é tão profunda que às vezes só se manifesta no silêncio. E é nesse silêncio que São Miguel age, invisível, firme, constante. A cada lágrima derramada com fé, uma cadeia é rompida. A cada respiração entrecortada de dor, o inimigo perde força. A cada oração pronunciada, mesmo com voz fraca, o céu se move. O coração humano é o campo onde a eternidade decide seu curso. E quando a alma escolhe continuar acreditando, mesmo ferida, ela se torna mais forte do que qualquer potestade caída. O mal teme o homem que sofre, mas reza. Ele teme o coração que chora, mas confia. Ele teme a alma que, mesmo tremendo, continua dizendo: Jesus, eu confio em vós. Essa é a verdadeira vitória, e é por isso que São Miguel permanece ao seu lado, porque Deus não permite que ninguém lute sozinho. Type 1 to write the next topic. Quando a oração se torna um grito de socorro. Ou type the changes you want. Você disse: o chat GPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 3. Quando a oração se torna um grito de socorro, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom teológico, humano e devocional, com narrativa fluida,
introspectiva e inspiradora, pronta para a narração. Há momentos em que a oração deixa de ser calma e se torna clamor. Quando o peso do dia é tão grande que as palavras já não saem inteiras, quando o coração fala antes da boca, quando o corpo se curva não por devoção, mas por exaustão. É nessa hora que a oração se transforma em um grito silencioso, o grito da alma pedindo que o céu intervenha. É o ponto em que a fé deixa de ser um conceito e se torna sobrevivência. A oração que nasce da dor não é polida, não tem forma, não segue regras. É o desabafo nu e verdadeiro de um filho que não aguenta mais fingir força. E é exatamente essa oração, nascida entre lágrimas, que Deus escuta primeiro. Muitos acreditam que rezar é falar muito, mas a oração mais poderosa é aquela que nasce do coração quebrado. O salmista disse: "O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salva-os de espírito abatido." Salmo 34, versículo 18. Essa é a verdade que sustenta a alma aflita. O céu não se move por palavras bonitas, mas por sinceridade. O que toca o coração de Deus não é a perfeição da prece, mas a verdade do sentimento. Quando a dor se torna insuportável e o medo ameaça apagar a fé, o Espírito Santo traduz o gemido do coração em intercessão. Ele leva a súplica que a boca não consegue pronunciar e a transforma em pedido diante do trono de Deus. É nesse instante que São Miguel se aproxima. Ele não vem com trovões, mas com uma luz suave que invade a escuridão interior. Sua presença é um lembrete de que Deus não ignora os que clamam. Quando a alma grita, o céu responde, mesmo que a resposta seja o silêncio que cura. A oração que nasce da angústia é um ato de rendição. É quando o homem reconhece que não pode mais carregar sozinho o fardo que o consome. É a entrega total, sem máscaras, sem discursos, apenas fé crua e verdadeira. E nesse momento de rendição, algo muda no mundo espiritual. O coração, antes cheio de peso, começa a esvaziar-se. O desespero dá lugar a uma esperança discreta, e a sensação de estar sozinho se dissolve. É aí que Deus começa a agir. São Miguel é o mensageiro que transforma o grito da alma em vitória espiritual. Ele recolhe a dor e a apresenta a Deus como oferta, não de fraqueza, mas de fé. Porque toda lágrima que cai enquanto a alma confia é uma oração mais poderosa do que 1000 palavras ditas sem coração. O arcanjo se coloca diante do inimigo e declara: "Este coração pertence a Deus, nenhuma sombra o tomará." E o inferno se cala porque o céu já respondeu. A oração que nasce da angústia não é sinal de desespero, mas de esperança extrema. É a confissão de que, mesmo em meio à dor, o coração ainda acredita. Cada Senhor me ajuda é um ato de fé. Cada respiração forçada, um pedido por socorro. E é nesse clamor que o milagre acontece. Não porque Deus muda as circunstâncias de imediato, mas porque Ele muda a alma que ora. O sofrimento, quando oferecido, torna-se altar. E sobre esse altar, o fogo da presença divina desce e consome o que era medo, transformando em força. São Miguel, o arcanjo da fidelidade e da coragem, é enviado para acompanhar essa transformação. Ele se posiciona ao lado do orante, não apenas para protegê-lo, mas para inspirá-lo a permanecer de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Deus não rejeita a oração feita entre lágrimas. Pelo contrário, Ele a transforma em ponte entre o humano e o divino. Cada lágrima derramada diante de São Miguel é como água que apaga o fogo da angústia. Cada palavra dita com sinceridade abre um espaço no coração para a paz celestial entrar. A oração que se torna grito é o ponto em que o céu se inclina.
É ali que Deus toca o sofrimento humano e o santifica. É ali que a fraqueza se torna força e a dor se transforma em redenção. Por isso, se a tua oração hoje é um grito, não te envergonhes, porque é exatamente esse grito que o céu escolheu ouvir. Type 1 to write the next topic. São Miguel como mensageiro da cura interior. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 4. São Miguel como mensageiro da cura interior, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom teológico, reflexivo e profundamente espiritual, com narrativa fluida e ritmo emocional crescente, pronto para a narração contínua. Poucos compreendem a dimensão de São Miguel como mensageiro da cura interior. Muitos o imaginam apenas como o guerreiro do Apocalipse, empunhando a espada contra o dragão. Mas o poder do arcanjo vai além da batalha externa. Ele é também o mensageiro da restauração interior, aquele que desce não apenas para combater o mal que cerca o homem, mas para iluminar o caos que habita dentro dele. A missão de São Miguel é conduzir a alma à harmonia, libertando-a das feridas emocionais que o inimigo usa para aprisionar o coração. A cura interior não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração aprende a ver com os olhos de Deus. São Miguel traz essa clareza. Sua espada flamejante não corta apenas correntes espirituais. Ela abre caminho dentro da alma, revelando o que precisa ser curado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser entregue. Às vezes, o maior campo de batalha não é o mundo ao redor, mas o coração que carrega dores antigas, culpas não curadas e medos que paralisam a fé. É nesse espaço silencioso, onde a alma luta contra si mesma, que São Miguel atua com força e ternura. Quando o arcanjo é invocado, ele vem como luz, e essa luz, ao tocar as sombras interiores, revela verdades que o medo tentava esconder. Ele mostra que a ferida que dói pode se tornar fonte de graça, que o trauma que parecia prisão pode se transformar em testemunho de libertação. A cura interior não é negação da dor, mas transfiguração dela. O que antes era peso, torna-se cruz redentora. O que antes era queda, torna-se chão onde Deus reconstrói. São Miguel é o guardião da integridade espiritual. Ele protege não apenas o corpo e a alma, mas também as emoções, que são o ponto mais vulnerável da criatura humana. Quando a mente se perde em pensamentos de angústia e o coração se afoga em medo, é o arcanjo quem coloca sua espada entre a alma e o desespero. Ele corta os laços invisíveis que ligam a pessoa à dor e sussurra em seu espírito: nada que vem de Deus te destrói. Tudo o que dói pode te santificar, se for oferecido em amor. Essa é a verdadeira cura, não uma fuga da dor, mas um encontro com o sentido. São Miguel conduz a alma para dentro de si mesma, não para aprisioná-la, mas para fazê-la perceber que o Espírito Santo habita onde há sinceridade. É nesse reconhecimento que nasce o primeiro passo da transformação. O arcanjo não vem apenas limpar o que está sujo, mas acender o que estava apagado. Ele desperta a fé que o sofrimento adormeceu. Há momentos em que a presença dele é sentida como calor suave no peito, uma serenidade que não vem do mundo, um consolo que não depende de palavras. É a paz de quem foi tocado pela graça. O mal teme essa presença porque ela cura o que ele tentou ferir. Onde São Miguel passa, o desespero se dissipa, as culpas são dissolvidas e o coração reencontra o equilíbrio que perdeu. A cura interior é também um processo de reconciliação com o próprio passado. São Miguel estende sua espada sobre as lembranças, separando o que é ferida do que é missão. Ele ensina
que a dor que um dia fez sofrer pode se tornar o instrumento pelo qual outros serão salvos. Ele transforma a vergonha em aprendizado, perda em maturidade espiritual e desespero em testemunho de fé. Quando o coração entende que não está sozinho na sua luta, a cura começa. E quando ele percebe que São Miguel foi enviado por Deus para guiar esse processo, o medo perde força. A luz não apaga a memória da dor, mas a purifica. O arcanjo permanece ao lado do homem, não apenas enquanto ele reza, mas enquanto ele recomeça. Por isso, quem invoca São Miguel com sinceridade descobre algo profundo. O verdadeiro milagre não é a dor desaparecer, mas o coração renascer dela. Ele não é o anjo que apenas luta, é o anjo que restaura. A cada oração, ele recolhe o que estava quebrado e apresenta a Deus dizendo: eis aqui o coração que confiou, mesmo ferido. A Deus, vendo essa fé, o enche de nova vida. Type 1 to write the next topic. A voz de Deus em meio à angústia. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 5, a voz de Deus em meio à angústia, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom teológico, contemplativo e emocionalmente envolvente, pronto para a narração contínua e profunda. A angústia tem um som próprio, e ele é o silêncio. É o eco de um coração que chama, mas não houve resposta. É o espaço entre o pedido e o milagre, entre o desespero e a fé. Para muitos, esse silêncio parece a ausência de Deus, mas na verdade é o contrário. É justamente nesse intervalo que ele fala de forma mais íntima, mais profunda, mais transformadora. A voz de Deus não compete com o barulho da dor. Ela sussurra dentro dele. É a calma que surge no meio da tempestade. A esperança que inexplicavelmente resiste. O pensamento de paz que atravessa o medo e diz: eu ainda estou aqui. Em momentos de angústia, a alma busca ruídos externos para preencher o vazio. Quer respostas imediatas, sinais visíveis, consolos palpáveis. Mas Deus não age sob o ritmo da pressa humana. Ele fala em outro tempo, no tempo da eternidade, onde cada lágrima é uma semente e cada espera é um ato de fé. E é por isso que a voz dele, muitas vezes, não chega como som, mas como presença. Uma presença serena, constante, que envolve e sustenta mesmo sem ser vista. São Miguel Arcanjo é o mensageiro dessa voz. Ele não vem trazer novas palavras, mas abrir o coração para ouvir o que já foi dito. Ele vem preparar a alma para compreender o que o medo tenta encobrir. Quando Deus fala, o arcanjo é o eco divino que traduz essa mensagem em força. Ele toca a mente e a faz recordar o que o desespero esqueceu. Que Deus é fiel, que o sofrimento tem um limite e que nenhuma dor é eterna quando colocada nas mãos do Altíssimo. É na angústia que a voz de Deus se torna mais real, porque é ali que as vozes humanas se calam. Quando tudo ao redor se perde, o coração aprende a ouvir de novo. A dor ensina a escutar o divino. Foi assim com Elias, que no Monte Horebe esperava Deus em meio ao fogo e ao vento, mas o encontrou apenas na brisa suave. Foi assim com Maria, que não ouviu promessas de facilidades, mas um simples "não temas". Foi assim com Jesus, que na agonia do Getsêmani ouviu o Pai não removendo a cruz, mas concedendo força para carregá-la. A voz de Deus não remove a prova, mas revela o propósito. Ela não impede a dor, mas transforma o coração dentro dela. E São Miguel é o guardião dessa escuta. Ele afasta as vozes da dúvida, cala os sussurros do inimigo e limpa o espaço espiritual para que a alma reconheça o amor que ainda permanece. A presença do arcanjo é o silêncio que protege. Enquanto o mundo grita, desiste,
Ele te envolve e diz: espera, Deus está agindo. Há uma paz que não depende da solução dos problemas, mas da certeza de que Deus está presente mesmo no caos. Essa paz não se compra, não se fabrica, é dom. E ela chega quando a alma se rende. Quando em meio à angústia você diz: Senhor, fala porque o teu servo escuta. É nesse instante que a brisa suave da presença divina sopra sobre as feridas e começa a curá-las. A angústia é muitas vezes o ventre onde nasce a transformação. É o solo onde a fé cresce de forma silenciosa, escondida até florescer em esperança. E a voz de Deus é o sol que aquece esse solo, mesmo quando o coração ainda está frio. São Miguel é o anjo que conduz esse processo. Ele não apressa a voz de Deus, mas ensina a alma a esperá-la. Ele sustenta o coração enquanto a palavra ainda não se cumpre e mantém acesa a chama da confiança quando tudo parece escuro. Deus fala na angústia porque é o único lugar onde a alma se despe de ilusões. É ali que o homem entende que não é ele quem conduz, mas o Altíssimo. E quando essa entrega acontece, a voz divina já não assusta, não exige, não impõe. Ela consola. A angústia deixa de ser castigo e se torna caminho. A dor deixa de ser ruína e se torna ponte. E o coração antes sufocado descobre que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas presença esperando ser reconhecida. Por isso, se a tua oração tem sido feita no meio da angústia, permanece. A voz que o teu coração busca não está longe. Ela está no centro do teu sofrimento, pronta para te dizer: eu estou contigo, e a tua dor não é o fim, mas o início da tua cura. Type 1 to write the next topic. Por que o coração se torna pesado sem oração? Ou type the changes you want. Você disse: 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 6. Por que o coração se torna pesado sem oração? Com aproximadamente 4.500 caracteres. Mantendo o mesmo tom espiritual, teológico e profundamente reflexivo, em linguagem fluida, emocional e pronta para narração. Há um peso que não vem do corpo, mas da alma. Ele se acumula em silêncio, cresce devagar e, quando se percebe, já domina os pensamentos, as emoções e até o ritmo da respiração. É o peso do coração sem oração. Um coração que deixou de conversar com Deus se torna como um rio interrompido. As águas que deveriam fluir e purificar começam a estagnar, e o que antes era vida se transforma em cansaço. A oração não é apenas um dever religioso, é o respiro da alma. Quando a alma deixa de orar, ela perde o ar espiritual, e o fardo das coisas humanas começa a sufocá-la. O inimigo sabe disso. Ele não tenta de início tirar a fé, mas interromper o diálogo com o divino. Ele semeia distração, pressa, cansaço, autossuficiência. Faz o coração acreditar que pode suportar sozinho, que há coisas mais urgentes do que parar para rezar. E pouco a pouco, a voz interior que ligava o homem a Deus se apaga. Quando a oração se cala, o silêncio deixa de ser paz e se torna vazio. É nesse vazio que a angústia cresce. A alma sem oração é como uma casa sem luz. Tudo continua no mesmo lugar, mas o olhar já não distingue os caminhos. As decisões se tornam confusas, a esperança se enfraquece e o medo começa a dominar. O coração perde o hábito de confiar, e quando a confiança desaparece, o desespero encontra espaço. A oração é o fio que liga a alma à eternidade. Sem ela, o homem se perde no labirinto do tempo, tentando resolver sozinho o que só o céu pode curar. Quando a oração é constante, ela purifica o interior. O que antes era peso se torna entrega.
A oração não remove o sofrimento, mas o transforma em força. Ela não impede as lágrimas, mas faz delas sementes de consolo. O coração que ora é como o solo que recebe a chuva. Ele floresce, ainda que em meio à tempestade. São Miguel Arcanjo é o guardião desse fluxo espiritual. Ele é o mensageiro da perseverança, aquele que combate tudo o que tenta roubar a alma do hábito da oração. Quando ele é invocado, sua espada corta as distrações e sua luz reacende o desejo de falar com Deus. A oração é o alimento da alma e o escudo do espírito. Ela protege contra a tristeza que paralisa e contra o medo que mente. O coração que reza pode até sentir dor, mas não se desespera. Pode chorar, mas não desiste. A oração faz o coração lembrar que há sentido no sofrimento e que nenhuma cruz é eterna. É por isso que, quando a alma deixa de orar, ela não apenas se cansa, ela adoece. Porque a oração não é uma rotina, é o remédio da alma. São Miguel conhece esse segredo. Ele sabe que a oração constante mantém o homem conectado à graça e que sem ela o inimigo ganha terreno. Por isso, cada vez que alguém reza o seu nome com fé, o arcanjo se coloca em guarda, renovando a aliança entre o céu e aquele coração. Ele se torna o intermediário entre o cansaço humano e a força divina. E é assim que o coração, pouco a pouco, volta a respirar. Oração é respiração espiritual. Quando você reza, o Espírito Santo sopra dentro de você. E quando esse sopro se interrompe, o coração perde o ritmo do céu. Mas a boa notícia é que basta uma palavra para reacender esse fluxo. Uma única invocação dita com fé. São Miguel, ajuda-me a orar. É suficiente para romper o silêncio e fazer a luz voltar. A alma que reza volta a sentir. Ela reconhece o amor de Deus nas pequenas coisas, percebe o consolo nas horas difíceis e redescobre o sentido da própria vida. A oração é o modo como o céu fala dentro do homem, e quando ela retorna, o peso do coração se desfaz, porque a graça volta a fluir. Por isso, se hoje teu coração parece pesado, não busques explicações no mundo, mas no silêncio da oração. Talvez não falte nada na tua vida exterior. Talvez só falte conversar com Deus. Porque o coração que reza nunca permanece no desespero. Ele encontra sempre uma saída, uma luz, um consolo. A oração é o caminho de volta ao equilíbrio e São Miguel é o anjo que te conduz por ele. Onde há oração, há respiração. Onde há respiração, há vida. E onde há vida, o mal não pode habitar. Type on to write the next topic. A troca divina, transformando a angústia em força. Ou type the changes you want. Você disse, o ChatGPT disse, perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 7, a troca divina, transformando a angústia em força, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo a linguagem profundamente espiritual, simbólica e emocional, fiel ao estilo teológico e narrativo do canal, pronto para narração contínua. Toda oração verdadeira é uma troca. O homem oferece o que tem, mesmo que seja dor, medo, cansaço ou angústia, e Deus devolve o que o homem precisa: paz, coragem, esperança e direção. Essa é a essência da vida espiritual, um constante intercâmbio entre o humano e o divino. A angústia, quando apresentada diante de Deus, não é rejeitada, ela é transformada. Aquilo que parecia peso se converte em força. O que antes era ferida se torna sinal de graça. E São Miguel Arcanjo é o mensageiro dessa troca celestial. A alma que sofre, mas se ajoelha, realiza o gesto mais poderoso que existe. Ela reconhece que sozinha não pode carregar tudo
e entrega o controle ao Criador. Nesse instante de rendição, o céu se inclina. O que parecia uma oração de desespero se torna um ato de fé. A angústia perde o poder de destruir porque já não é um fardo, mas uma oferta. Deus nunca desperdiça a dor de quem confia. Ele recolhe cada lágrima como matéria-prima de milagre. A angústia é o ponto em que a humanidade toca a própria limitação. É o momento em que o homem percebe que não tem força, e é exatamente aí que Deus começa a agir. A graça não entra onde há orgulho, mas onde há entrega. Quando você diz, Senhor, eu não posso mais, Deus responde, agora posso eu. Essa é a troca divina, a substituição da fraqueza humana pela força celestial. São Miguel Arcanjo participa ativamente desse processo. Ele é o guerreiro que leva a Deus o peso das almas e traz de volta o alívio que vem do trono da misericórdia. Quando a alma se abre em oração, o arcanjo age como canal da graça. Ele recolhe a dor e a entrega aos pés do Altíssimo e, em troca, derrama coragem sobre o coração ferido. É ele quem transforma o choro em resistência, o desânimo em fé viva, a angústia em esperança. A angústia, quando vivida sem fé, é uma prisão. Mas quando colocada nas mãos de Deus, torna-se libertação. O segredo está em não resistir, mas oferecer. É por isso que muitos santos diziam que o sofrimento aceito por amor se transforma em ouro espiritual. Cada lágrima, quando unida à cruz de Cristo, adquire um valor eterno. São Miguel é o guardião dessa verdade. Ele recorda à alma que o que é oferecido a Deus jamais se perde. Quando você entrega sua dor, Deus não apenas a retira, Ele a redime. Ele faz dela instrumento de crescimento. É por isso que muitos, depois de atravessar momentos de angústia, descobrem uma força que jamais imaginaram ter. O que antes era desespero se torna testemunho. O que antes era escuridão se transforma em luz que orienta outros. É a troca divina. Deus transforma feridas em caminhos. São Miguel é o símbolo dessa passagem. Ele representa o instante em que o homem, de joelhos, deixa o peso cair e se levanta mais leve, mais firme, mais consciente da presença de Deus. Ele é o anjo da transmutação espiritual, aquele que, com a espada flamejante, corta o que é humano e limitado para abrir espaço ao que é divino e eterno. A angústia tem um propósito oculto. Ela empurra a alma para o colo de Deus. Quando tudo mais falha, quando ninguém entende, quando o consolo humano se cala, é então que o coração descobre o poder da oração. E nesse encontro, a dor se converte em fé madura, não mais ingênua, mas sólida, forjada no fogo da prova. A alma que vive essa troca divina nunca mais é a mesma. Ela aprende que a paz não depende da ausência de dor, mas da presença constante de Deus. Aprende que o sofrimento não é o fim, mas o meio pelo qual a graça penetra as profundezas do ser. E aprende que São Miguel não está distante, mas próximo, guiando o processo invisível de cura que acontece toda vez que alguém escolhe entregar ao céu o que antes carregava sozinho. Essa é a troca divina que muda destinos. Você oferece lágrimas e recebe coragem. Entrega medo e recebe fé. Abre mão do controle e ganha paz. O coração que se rende descobre que a força não nasce do orgulho, mas da confiança. E quando São Miguel ergue sua espada sobre a alma, não é para lutar contra o homem, mas para libertá-lo de tudo o que o impede de ser plenamente de Deus. Type 1 to write the next topic. Rompendo as correntes da escuridão interior. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 8. Rompendo as correntes da escuridão interior. Com aproximadamente 4.500 caracteres,
mantendo o mesmo tom espiritual, poético e teologicamente profundo, pronto para a narração contínua e envolvente. A escuridão mais difícil de vencer não é a que está fora, mas a que se instala dentro. É a sombra que cresce em silêncio, alimentada por medos, culpas e lembranças que nunca foram curadas. Essa escuridão não chega de repente. Ela se forma aos poucos, como um nevoeiro espiritual que toma o coração sem ser percebido. No começo, é apenas um desânimo leve, depois vem a confusão e, por fim, a sensação de que a luz se foi. Mas a verdade é que a luz nunca se apaga, apenas é encoberta pelas correntes invisíveis que o inimigo lança sobre a alma para fazê-la acreditar que Deus a abandonou. São Miguel Arcanjo é o libertador dessas prisões internas. Sua espada flamejante é símbolo de revelação e não apenas de combate. Ele não luta apenas contra demônios externos, mas também contra as vozes interiores que repetem mentiras antigas. Você não é digno, não há mais saída, sua fé acabou. Essas vozes não vêm de Deus. Elas são ecos do inimigo tentando prender a alma dentro da própria dor. Mas quando São Miguel é invocado, a luz penetra até o mais profundo da sombra. Ele corta cada corrente invisível, expulsa o medo, silencia a culpa e reacende a chama da esperança. Rompendo as correntes da escuridão interior, o arcanjo não age como destruidor, mas como libertador. Ele não impõe luz, ele revela que ela sempre esteve ali. A escuridão não é a ausência de Deus, é apenas o esquecimento de sua presença. E quando o coração se abre, mesmo que em um fio de oração, o poder da luz retorna. A fé não precisa ser grande, basta ser sincera. Uma única súplica dita com o coração vale mais do que 1000 palavras ditas sem entrega. Há correntes que se formam por feridas antigas, palavras que machucaram, traições que deixaram marcas, culpas que ainda pesam. Essas correntes são espirituais, mas produzem sintomas reais: insônia, ansiedade, falta de paz. São Miguel, como guerreiro celeste, é enviado por Deus para quebrá-las. Ele age na raiz, onde o mal se instalou, e com sua espada de fogo corta o vínculo entre a alma e o sofrimento que a aprisiona. Ele não apaga o passado, mas o purifica. O que antes era ferida se torna cicatriz sagrada, sinal de que Deus passou por ali. Quando o homem tenta enfrentar sozinho sua escuridão, ela o domina. Mas quando ele clama pelo auxílio de Deus e invoca São Miguel, a batalha muda de direção, porque o inimigo foge diante da autoridade divina e o arcanjo é portador dessa autoridade. Onde ele pisa, o mal retrocede. Onde ele fala, o medo se cala. Onde ele toca, o coração renasce. Ele não vem apenas expulsar as trevas, mas ensinar o homem a caminhar na luz. Rompendo as correntes da escuridão interior, São Miguel também nos revela um segredo. O inimigo não teme o sofrimento, teme a fé que resiste dentro dele. Quando a alma sofre, mas continua acreditando, ela se torna invencível. A fé que ora em meio às lágrimas é a arma mais poderosa do céu. O arcanjo vem para fortalecer essa fé. Ele se coloca ao lado do coração cansado e o sustenta, até que a dor se transforme em oração e a oração em vitória. A libertação interior é o início da verdadeira paz. Não adianta conquistar o mundo se a alma continua presa. A libertação que vem de Deus é profunda, silenciosa e definitiva. É o instante em que o coração percebe que já não precisa lutar contra a sombra, porque a luz venceu. É quando a alma entende que o perdão é mais forte do que a culpa, que a fé é mais poderosa do que o medo e que a graça é mais duradoura do que qualquer escuridão. São Miguel é o guardião desse despertar. Ele não luta apenas fora de nós, mas dentro de nós. Ele entra na alma com a autoridade do céu, e onde ele passa,
o inimigo é expulso. Quando sua espada toca o coração, o peso cai. A mente clareia, o espírito respira e a vida volta a pulsar. Porque ninguém pode permanecer nas trevas quando o guerreiro da luz está presente. A alma liberta não é mais a mesma. Ela caminha com leveza, fala com serenidade e confia com profundidade. A escuridão interior que um dia a paralisou se torna agora o testemunho do que Deus é capaz de fazer quando encontra um coração disposto a acreditar. Type 1 to write the next topic. Aprendendo a descansar em Deus novamente. Ou type the changes you want. Você disse. 1. O ChatGPT disse. Perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 9. Aprendendo a descansar em Deus novamente, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom contemplativo, teológico e emocionalmente envolvente, pronto para narração profunda e serena. Descansar em Deus é uma das lições mais difíceis da vida espiritual, porque exige desapego, confiança e silêncio. O coração humano foi criado para agir, resolver, controlar, mas a alma foi criada para descansar em Deus. Quando a dor vem, o instinto é lutar, resistir, procurar respostas. Mas há momentos em que Deus não pede ação, pede entrega. E essa entrega é o verdadeiro descanso. Não é desistência, é confiança absoluta no amor divino que governa tudo, mesmo o que não se entende. A alma cansada não precisa de novas palavras, precisa de um lugar onde possa repousar. E esse lugar é o coração de Deus. É ali que a angústia se desfaz, porque o homem deixa de tentar carregar o que só o Criador pode sustentar. Aprender a descansar em Deus é permitir que Ele seja Deus. É soltar o controle e aceitar que o amor dele é mais sábio do que a nossa lógica. Quando a alma chega a esse ponto, a oração muda. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma respiração tranquila que diz: Senhor, eu confio mesmo sem entender. São Miguel Arcanjo é mestre nesse descanso espiritual. Ele que lutou no céu sabe que a vitória não veio pela força, mas pela obediência. Ele não venceu porque era o mais poderoso, mas porque permaneceu fiel. Descansar em Deus é isso. Permanecer fiel mesmo quando o combate parece sem fim. Quando São Miguel desce ao encontro das almas cansadas, ele traz consigo a serenidade celestial. Sua presença acalma o espírito e ensina a alma a repousar sem medo. Descansar em Deus não significa ausência de luta, mas presença de confiança. Mesmo em meio à tempestade, é possível estar em paz. Foi o que Cristo mostrou no barco, quando os ventos rugiam e os discípulos desesperavam. Enquanto eles tentavam lutar contra o mar, ele dormia, não por indiferença, mas porque sabia que o Pai estava no comando. É essa fé tranquila que São Miguel ensina ao coração angustiado. Ele mostra que o descanso é uma forma de guerra espiritual, uma vitória sobre o medo. A inquietação é a arma mais usada pelo inimigo. Ele sabe que, quando o coração se agita, a fé se enfraquece. Mas quando a alma repousa em Deus, nenhuma perturbação pode dominá-la. O descanso espiritual é um escudo invisível. Ele protege contra pensamentos negativos, contra preocupações excessivas, contra a ansiedade que consome. São Miguel, ao cercar o coração com sua luz, cria um espaço de segurança onde a alma pode simplesmente existir, sem precisar provar nada, sem precisar compreender tudo. Aprender a descansar em Deus é redescobrir a beleza do abandono. É confiar que o tempo dele é perfeito, que o caminho dele é o melhor, mesmo quando o olhar humano não vê saída. É aceitar que cada espera tem um propósito, que cada silêncio carrega uma resposta, e que cada dor
é um convite à intimidade com o Criador. O coração que descansa em Deus encontra um tipo de paz que não depende de circunstâncias. É uma paz que nasce da certeza de que Ele está presente. São Miguel não apenas protege durante a luta, mas também conduz ao repouso depois da batalha. Quando a alma exausta invoca seu nome, ele se aproxima com a autoridade do céu e diz: agora entrega. O que foi combatido já está nas mãos de Deus. E nesse instante, o peso cai. O corpo relaxa, a mente silencia e o coração percebe que não precisa mais lutar contra tudo. Pode simplesmente repousar. Esse descanso não é passividade, mas confiança ativa. É permanecer em oração, não pedindo, mas agradecendo. É permanecer firme, não tentando entender, mas acreditando. É o tipo de fé que desarma o inimigo, porque ele não sabe o que fazer com uma alma que encontrou paz, mesmo em meio à dor. Descansar em Deus é o auge da maturidade espiritual. É o ponto onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. A alma que aprende a descansar em Deus se torna luz. Ela irradia serenidade onde antes havia agitação, transmite esperança onde antes havia medo e ensina a outros que também é possível confiar. Porque quando o coração repousa em Deus, até o silêncio se torna oração. E nesse silêncio, São Miguel permanece de guarda, velando para que o descanso da alma se mantenha, mesmo quando o mundo volta a se agitar. Type 1 to write the next topic. O anjo da paz que guarda a noite. Ou type the changes you want. Você disse 1. O chat GPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 10. O anjo da paz que guarda a noite, com aproximadamente 500 caracteres, mantendo o mesmo estilo teológico, poético e devocional, em tom sereno, profundo e voltado à contemplação espiritual, pronto para a narração fluida. A noite sempre foi símbolo de mistério, de silêncio e de vulnerabilidade. Quando a luz se apaga e o mundo adormece, as inquietações da alma parecem despertar. É nas horas mais silenciosas que os pensamentos se tornam mais altos e os medos mais nítidos. A solidão da noite é o espelho da alma humana diante do invisível. E é justamente nesse momento que São Miguel Arcanjo se faz mais presente. Ele é o anjo que guarda a noite, o mensageiro de paz que desce quando a alma mais precisa de repouso e proteção. Deus, em sua sabedoria, permite que a noite exista para que o homem aprenda a confiar. Durante o dia, a luz mostra os caminhos, mas à noite é preciso caminhar pela fé. A escuridão não é castigo, é convite. Convite para descansar, para calar, para entregar. É o momento em que Deus visita a alma em silêncio. E São Miguel é o guardião desse encontro. Ele vela enquanto o corpo repousa, protege enquanto o coração se desarma, e luta enquanto a mente distraída tenta escapar da fé. O inimigo gosta da noite porque é quando as defesas humanas estão mais baixas. Ele sussurra dúvidas, desperta lembranças, intensifica medos. Mas é também à noite que São Miguel se aproxima com sua espada de luz e cria um escudo invisível em torno daqueles que confiam. Sua presença é silenciosa, mas poderosa. Nenhuma força das trevas resiste à luz que ele traz. O quarto que antes parecia pesado se enche de paz. O coração que antes acelerava encontra calma. O sono que não vinha finalmente chega. São Miguel é o anjo da vigília, aquele que jamais dorme. Enquanto os homens descansam, ele permanece atento, guardando lares, famílias e almas. É o defensor dos que rezam antes de dormir, dos que entregam suas preocupações a Deus e dizem: cuida de mim esta noite.
Sua missão é proteger o dom mais sagrado que o ser humano possui depois da vida, a paz interior. Ele combate toda força que tenta roubar esse repouso, toda sombra que tenta penetrar o coração durante o sono. A noite, quando vivida com fé, deixa de ser tempo de medo e se torna tempo de graça. É quando o Espírito Santo fala de modo mais suave, é quando o anjo se aproxima mais silenciosamente, é quando o coração aprende que o amor de Deus não dorme. São Miguel representa essa vigilância divina. Ele é o sinal de que, mesmo no escuro, há luz. Mesmo no silêncio, há presença. Mesmo na ausência aparente, há cuidado. Há noites em que o sono não vem porque a alma está em guerra. São pensamentos que não cessam, preocupações que apertam, lembranças que ferem. É nessas horas que se deve invocar São Miguel. Ao pronunciar seu nome, a escuridão começa a ceder. Sua espada flamejante corta os fios da ansiedade e dissipa a energia pesada que cerca o coração. Ele traz serenidade ao espírito e segurança ao corpo. Ele é o anjo que silencia as tempestades interiores para que a alma possa descansar sob o olhar de Deus. Durante a noite, São Miguel também luta por aqueles que não têm força para lutar. Ele combate as tentações que rondam os que dormem, desfaz laços espirituais lançados contra os inocentes e restaura o equilíbrio onde o mal tentou entrar. Ele é o anjo do limite, aquele que diz basta às trevas. Por isso, nenhuma oração noturna é em vão. Quando uma alma reza antes de deitar, o arcanjo desce com exércitos celestiais e transforma aquele quarto em um campo de luz. Mas há algo ainda mais belo. São Miguel não é apenas o protetor do sono, é também o anjo que leva os sonhos ao coração de Deus. Ele recolhe as esperanças, as preces silenciosas, os desejos mais puros e os apresenta ao Altíssimo enquanto a alma descansa. Assim, enquanto o corpo dorme, o espírito continua em diálogo com o céu. Por isso, antes de dormir, é preciso fazer o que os santos faziam: entregar a noite a São Miguel, pedir que ele guarde o corpo, a mente e a alma, que defenda contra o mal visível e invisível, que cubra o lar com o escudo da luz divina, que a sua espada flamejante trace sobre a casa o sinal da vitória. E então, mesmo que a noite seja longa, o coração dormirá em paz, porque saberá que há um anjo de pé à cabeceira, vigiando em nome de Deus. A paz noturna é uma forma de cura. É o modo como Deus renova o espírito cansado, e São Miguel é o ministro dessa graça. Ele é o guardião dos que confiam, o sentinela do silêncio, o anjo da luz eterna que não se apaga. Quando o amanhecer chega, o coração desperta leve, o corpo se sente restaurado e a alma percebe: a noite não foi perda, foi encontro. Type 1 to write the next topic. Um coração reconstruído pela chama divina. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 11. Um coração reconstruído pela chama divina, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom teológico, poético e profundamente espiritual, pronto para narração com ritmo contemplativo e emocional. O coração humano é como um altar. Ele foi criado para abrigar o fogo de Deus, mas ao longo do tempo, as dores, os medos e as decepções tentam apagar essa chama. Cada vez que o amor é ferido, uma brasa se apaga. Cada vez que a esperança é traída, o altar se cobre de cinzas. Mas o fogo divino nunca desaparece por completo. Mesmo sob as ruínas, ainda há uma centelha que o céu reconhece. E é essa centelha que São Miguel Arcanjo vem reacender. A chama divina que reconstrói o coração humano. A reconstrução espiritual não é um processo rápido. É uma obra paciente, feita pedra por pedra, lágrima por lágrima.
Deus não reconstrói à distância, ele entra nas ruínas. E São Miguel é o primeiro a abrir o caminho. Ele desce com sua espada de luz para afastar as sombras que cercam o coração, para expulsar o medo e permitir que a graça volte a habitar aquele espaço. Onde antes havia confusão, ele estabelece ordem. Onde havia dor, ele prepara o terreno para a cura. A chama divina é o símbolo da presença viva de Deus dentro da alma. Quando ela se acende, tudo se transforma. O olhar muda, o peso do passado se dissolve, o medo perde voz. O fogo de Deus não queima para destruir, mas para purificar. Ele consome as impurezas, as mentiras, as lembranças que o inimigo usava para aprisionar. E o que resta é um coração novo, mais forte, mais dócil, mais livre. São Miguel é o guardião desse fogo. Desde o princípio, ele foi o defensor da luz contra as trevas. E em cada alma que o invoca, ele repete o mesmo gesto. Acende o fogo que o mal tentou apagar. É um fogo silencioso, interior, que não precisa de testemunhas. Ele começa como uma paz discreta, um alívio inexplicável, uma coragem que volta a surgir. Aos poucos, esse fogo cresce, e o que antes era desânimo se torna fé. O que antes era medo se transforma em confiança. O que antes era angústia se converte em louvor. A reconstrução do coração é um ato de amor divino. Deus não substitui o que foi destruído. Ele refaz e, ao refazer, aperfeiçoa. Um coração que passou pelo fogo da dor e foi curado pelo amor se torna mais sábio, mais compassivo, mais forte. É como o ouro purificado nas chamas, mais brilhante, mais resistente, mais puro. São Miguel acompanha esse processo, protegendo a alma enquanto ela é moldada pelas mãos de Deus. Quando o fogo divino toca o coração, ele ilumina também o passado. As feridas deixam de ser motivo de vergonha e passam a ser marcas de vitória. O que antes parecia perda, agora é sinal de redenção. O coração reconstruído não carrega mais medo de amar, de confiar ou de recomeçar, porque aprendeu que a força verdadeira vem de Deus. São Miguel se torna o símbolo dessa coragem restaurada. Ele é o guardião do novo coração, aquele que aprendeu a viver com fé mesmo depois das tempestades. A chama divina que São Miguel reacende é também a luz que atrai outros. Um coração que arde por Deus se torna farol. Ele ilumina silenciosamente os que caminham na escuridão, sem discursos, apenas com a serenidade de quem encontrou paz. Esse é o poder do coração reconstruído. Ele se torna instrumento da graça. Deus não quer corações perfeitos, quer corações inteiros. E inteiros não significam sem cicatrizes, mas cheios de amor. A alma que se deixa reconstruir pela chama divina entende que o sofrimento foi apenas o terreno onde Deus plantou algo novo. São Miguel protege essa semente até que ela floresça, porque ele sabe que cada coração curado é uma vitória do céu sobre o inferno. Quando o coração se reacende, a vida volta a fluir. As palavras ganham sentido, os dias ganham cor, e o medo de cair desaparece. É o Espírito Santo, soprado por Deus, alimentando a chama que São Miguel ajudou a proteger. E o coração, que antes era ruína, agora se torna templo. Type on to write the next topic. A preparação para a oração urgente. Ou type the changes you want. Você disse: 1. O chat GPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 12. A preparação para a oração urgente com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo estilo teológico, profundo e devocional, com narrativa fluida e introspectiva, conduzindo o espectador ao momento de recolhimento espiritual antes da oração.
Toda oração poderosa começa antes das palavras. Antes do som da voz, há um movimento silencioso dentro da alma. O desejo de encontrar Deus. É esse desejo que abre as portas do céu. A preparação para a oração urgente não é ritual exterior, mas purificação interior. É o momento em que a alma se recolhe, reconhece a própria fragilidade e se coloca diante do Altíssimo com humildade. Deus não se deixa mover por aparências, mas pela verdade que habita o coração. Por isso, antes de rezar, é preciso voltar para dentro, onde Ele já está à espera. A preparação espiritual é como o alvorecer antes do dia. O sol ainda não nasceu, mas o céu já começa a mudar. A alma que se prepara para orar percebe essa transformação interior. O peso vai diminuindo, o ruído dos pensamentos começa a se calar e algo sagrado desperta. É nesse silêncio que São Miguel Arcanjo se aproxima. Ele limpa o caminho invisível entre o coração e Deus, afasta distrações, retira influências negativas e cobre a alma com o manto da fé. É como se dissesse: agora o céu pode agir. Para se preparar é necessário desligar-se do que oprime, fechar os olhos para o mundo e abrir o coração para o invisível. A oração não é um discurso, é um encontro. Por isso, o lugar não importa tanto quanto a disposição interior. Pode ser um quarto simples, uma sala silenciosa, ou até o próprio coração, no meio do caos. Onde há sinceridade, Deus se manifesta. E quando a alma reconhece isso, já não precisa de fórmulas. Ela simplesmente fala e o céu escuta. São Miguel é o guia desse recolhimento. Sua presença traz ordem ao interior. Ele ensina o coração a respirar devagar, a colocar cada preocupação nas mãos de Deus e a permitir que a mente se curve diante da fé. Ele não pede pressa, pede entrega. É preciso se permitir parar, mesmo que por um instante, e perceber que a oração não começa quando se fala, mas quando se silencia. Antes da oração urgente, é importante purificar as intenções. Não se reza apenas para pedir alívio, mas para permitir que Deus transforme. A verdadeira oração não busca apenas solução, busca comunhão. São Miguel conduz a alma até esse entendimento. Ele afasta o egoísmo espiritual que tenta reduzir Deus a um remédio e ensina a vê-lo como Pai. É por isso que na preparação, o primeiro passo é reconhecer a própria dependência divina e dizer em silêncio: Senhor, sem ti, eu não sei viver. Há também um gesto físico que ajuda o espiritual: respirar profundamente e entregar a dor. Cada respiração consciente é uma forma de dizer: eu solto o que me pesa. Quando a alma faz isso, ela cria espaço para a graça entrar. O corpo se acalma, o coração desacelera e o espírito se abre. É nesse instante que a oração se torna possível. A urgência deixa de ser desespero e se transforma em confiança. São Miguel, nesse momento, ergue sua espada flamejante não contra o mundo, mas contra o desespero. Ele corta as correntes invisíveis que impedem a alma de rezar com liberdade. Ele protege o espaço da oração, tornando-o território sagrado. E quando a alma se ajoelha, mesmo sem forças, o arcanjo se ajoelha ao lado. A oração que está prestes a ser feita já não pertence apenas ao orante, pertence ao céu inteiro. Preparar-se é, portanto, alinhar o coração ao ritmo de Deus. É lembrar que a oração não é mágica, é comunhão. É o encontro entre a fraqueza humana e a misericórdia divina. E quanto mais sincera for essa entrega, mais poderosa será a resposta. São Miguel abre o caminho, mas quem dá o primeiro passo é a alma que crê. Agora, o silêncio não é mais vazio, é presença. O coração está pronto. As defesas caíram, as distrações cessaram. O
O Espírito está de pé diante do trono de Deus. O que vem a seguir não é apenas uma oração, é um ato de libertação, uma aliança entre o céu e a terra. São Miguel está ali, aguardando apenas que o primeiro Senhor seja pronunciado. Type 1 to write the next topic. A oração urgente a São Miguel, contra a angústia e o desespero. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse, perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 13, a oração urgente a São Miguel, contra a angústia e o desespero, com aproximadamente 500 caracteres, mantendo o mesmo tom espiritual, solene e profundamente emocional, conduzindo o espectador à experiência viva da oração, como um encontro real com o poder divino e a intercessão de São Miguel Arcanjo. Agora é o momento em que o céu se inclina sobre a terra. Tudo o que foi preparado até aqui, o silêncio, a entrega, a purificação, converge neste instante. A alma está diante de Deus, e São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, está de pé ao lado dela. A oração urgente que se eleva agora é mais do que palavras. É o grito da alma pedindo libertação da angústia e do desespero. É um clamor que rompe as barreiras do invisível e chega ao trono do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz e defensor dos filhos de Deus, neste momento te invoco em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem em meu auxílio, arcanjo de poder e fidelidade. Coloca tua espada flamejante entre mim e tudo o que tenta roubar a minha paz. Rompe com tua força celestial as correntes da angústia que me aprisionam. Destrói toda sombra que se ergue contra mim e faz descer sobre o meu coração a luz da presença de Deus. Enquanto essa prece é pronunciada, a alma deve imaginar o arcanjo cercando-a com sua luz. Uma luz viva, intensa, dourada que não fere, mas cura. A espada de São Miguel corta os fios invisíveis do medo, atravessa o desespero e faz com que cada lágrima caída se torne uma semente de fé. O mal tenta se sustentar, mas a presença divina o dissipa. E no lugar do desespero começa a nascer uma calma profunda, uma sensação de que algo maior está tomando o controle. São Miguel, defensor contra toda perturbação espiritual e emocional, tu que foste enviado por Deus para proteger os justos, levanta-te agora em minha defesa. Que tua luz destrua toda a escuridão dentro de mim e que teu escudo divino me envolva por completo. Defende minha mente das setas do medo, guarda meu coração das armadilhas da tristeza e silencia as vozes do desânimo que tentam afastar-me da fé. A oração continua não como repetição, mas como entrega. É nesse momento que o espírito começa a respirar novamente. O peso que antes oprimia o peito vai se desfazendo. O coração, que antes batia em agitação, encontra novo ritmo, o ritmo da confiança. São Miguel, com sua presença imponente e serena, paira sobre a alma. Ele não fala, mas a sua luz comunica. Não temas, o céu está contigo. Arcanjo poderoso, que derrotaste as forças rebeldes e proclamaste: quem como Deus? Repete hoje esse grito dentro da minha alma. Que esse clamor ecoe e destrua toda mentira que o inimigo lançou contra mim. Que a verdade de Deus me liberte, que a sua paz reine em mim, que o seu amor me cure por inteiro. Dá-me força, São Miguel, para permanecer firme quando tudo parecer ruir. E quando a dor tentar retornar, recorda-me que fui marcado com o selo da vitória divina. À medida que a oração se aprofunda, algo muda no ambiente. O peso da atmosfera se transforma em leveza. A mente, antes em turbilhão, se aquieta. A alma sente o toque invisível de uma presença celestial. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que só o Espírito de Deus pode conceder.
E São Miguel, fiel ao seu chamado, mantém-se ali de espada em punho, guardando o espaço sagrado dessa comunhão entre o homem e o Criador. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por me ouvir. A ti entrego toda a angústia, toda a inquietação, toda a dor. Em tuas mãos coloco minha mente, meu corpo e meu espírito. Que a tua vontade seja feita e que São Miguel Arcanjo permaneça ao meu lado, protegendo-me de todo o mal, agora e sempre. Amém. O silêncio que segue essa oração não é vazio, é presença. É o eco do céu que responde. A alma sente como se uma brisa suave atravessasse o coração. As lágrimas que descem já não são de desespero, mas de alívio. A oração urgente cumpriu seu propósito. Onde havia dor, agora a luz. Onde havia medo, agora a confiança. Onde havia angústia, agora há repouso. São Miguel permanece ali, como sentinela, para que essa paz não se perca. Ele continua guardando o coração que escolheu confiar. Porque toda alma que clama a Deus com sinceridade nunca volta a ser a mesma. Ela é marcada pela presença divina e conduzida por um novo caminho, o caminho da libertação, da força e da fé inabalável. Type 1 to write the next topic. O momento de silêncio quando a paz desce. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 14. O momento de silêncio quando a paz desce, com aproximadamente 500 caracteres, mantendo o mesmo tom místico, contemplativo e profundamente espiritual, com linguagem devocional, teológica e emocional, conduzindo o espectador a uma experiência de recolhimento e presença divina após a oração. Depois da batalha, vem o silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença. É o instante em que o céu repousa sobre a alma. A oração cessou, mas algo continua acontecendo dentro. O coração percebe que algo foi deslocado, libertado, curado. A angústia que antes pulsava com força parece ter sido levada, e no lugar dela, uma paz suave começa a descer, como uma brisa leve que toca o interior sem fazer ruído. Esse é o momento em que São Miguel Arcanjo permanece em pé, vigiando. Sua espada não está mais em combate, mas erguida como sinal de vitória. Ele contempla a alma que acaba de ser libertada e a envolve com sua luz protetora. É uma luz silenciosa, densa, viva. Uma luz que não se vê com os olhos, mas se sente na alma. E nessa luz, o coração entende: Deus passou por aqui. O silêncio após a oração é o espaço onde o Espírito Santo fala. Ele não usa palavras, ele comunica pela paz. É nesse silêncio que a alma compreende verdades que antes pareciam distantes, não porque as ouviu, mas porque as experimentou. É a certeza de que não está mais sozinha. É o reconhecimento de que o mal já não tem poder. É o despertar do coração que aprendeu pela dor o que é confiar verdadeiramente. São Miguel não vai embora depois da oração. Ele fica para selar o que foi feito, para proteger o que nasceu, para guardar a graça que foi derramada. Ele conhece as fraquezas humanas e sabe que o inimigo tentará retornar. Por isso, sua presença permanece como um escudo. O silêncio da paz é também o silêncio da vigilância. É o instante em que o arcanjo protege o coração, enquanto o Espírito Santo o renova. A alma, nesse momento, deve apenas permanecer. Não precisa repetir palavras nem buscar sinais. Basta estar, porque é no estar que a presença divina se manifesta. A inquietação se dissolve, o corpo relaxa, a mente se aquieta, e o coração, que antes batia com o peso da angústia,
agora pulsa em sintonia com o amor de Deus. É como se uma corrente de luz descesse do céu e atravessasse o espírito por inteiro, restaurando tudo o que o sofrimento havia fragmentado. Esse silêncio é também o início da escuta. A alma que ora e silencia aprende a ouvir novamente, e o que ela ouve não é som, é presença. É o sentimento claro e inegável de que está envolta em algo maior do que qualquer palavra poderia descrever. É a paz que não se explica, apenas se vive. E quando ela chega, não há dúvida possível. A oração foi ouvida. São Miguel, guardião desse instante, se torna a ponte entre o humano e o divino. Ele mantém o coração em equilíbrio, impede que a mente retome o medo e fortalece o espírito para que essa paz se prolongue. Ele ensina a alma a permanecer nesse estado de confiança, mesmo quando a vida voltar a exigir movimento. O verdadeiro milagre da oração não é o que muda ao redor, mas o que muda dentro. E esse milagre começa no silêncio. Há corações que, após a oração, tentam preencher o silêncio por medo de encarar a própria transformação. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é ação. Ele trabalha em profundidade, curando feridas antigas, reconstruindo vínculos, reordenando o que o caos havia destruído. É um processo invisível, mas real. E São Miguel é o guardião desse processo. Ele sustenta a alma até que o novo amanheça. O momento de silêncio após a oração é também um gesto de confiança. É como dizer: agora, Senhor, tudo está em tuas mãos. E quando o coração chega a esse ponto, a paz desce. Ela não vem com explosões, mas com suavidade. Ela não se impõe, mas se oferece. E a alma que a acolhe sente o toque de Deus no mais profundo do seu ser. Nesse silêncio, tudo se torna novo. As lágrimas se tornam orvalho, o cansaço se transforma em descanso, o medo se converte em fé. E São Miguel, fiel e vigilante, permanece de pé, guardando o que foi conquistado. A batalha terminou e o coração venceu. Agora há apenas paz. Uma paz que não é deste mundo. Uma paz que vem do próprio Deus. Type on to write the next topic. Encerramento profético. O coração transformado para sempre. Ou type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Agora vou desenvolver o tópico 15. Encerramento profético. O coração transformado para sempre. Com aproximadamente 500 caracteres, encerrando o conteúdo com tom de vitória espiritual, revelação divina e profunda gratidão, conduzindo o ouvinte à contemplação e à perseverança na fé, mantendo a linguagem teológica e devocional que marca toda a narrativa. Quando a alma atravessa o vale da angústia e encontra Deus, nada nela permanece igual. O coração que antes tremia de medo, agora pulsa em paz. A mente que antes duvidava, agora confia. A voz que antes clamava em desespero, agora louva em gratidão. Esse é o sinal do milagre, a transformação interior. Não se trata de um simples alívio passageiro, mas de uma renovação completa. Um renascimento espiritual que marca para sempre aqueles que permitiram que São Miguel Arcanjo os conduzisse até o trono da graça. Deus não apenas removeu o peso, Ele fez nova toda a estrutura do coração. Onde havia ferida, Ele plantou força. Onde havia escuridão, acendeu luz. Onde havia dúvida, colocou fé. Essa transformação é o verdadeiro dom da oração. São Miguel foi o mensageiro e o guardião desse processo. Ele lutou ao teu lado, afastou as sombras, defendeu tua fé e preparou o espaço para que o Espírito Santo pudesse agir livremente. Agora, o que resta é a certeza. A vitória não é futura,
é presente. O coração transformado pela ação de Deus não teme mais as tempestades, porque sabe que o mesmo Deus que acalmou o mar está dentro dele. Ele aprendeu que a paz não depende da ausência de luta, mas da presença constante do amor. Essa é a marca da verdadeira libertação. A serenidade diante do que antes causava pavor. São Miguel não apenas expulsou o mal, ele te ensinou a permanecer firme na luz. Sua espada não é só arma, é símbolo da fé que agora habita em ti. A transformação espiritual não apaga as lembranças da dor, mas muda o significado delas. O que antes era motivo de fraqueza, agora é testemunho de graça. A alma compreende que cada lágrima foi usada por Deus como semente de algo novo. O sofrimento não foi perda, foi parto. E dessa dor nasceu um coração mais forte, mais sensível, mais aberto ao divino. São Miguel, o arcanjo da fidelidade, celebra contigo essa vitória. Ele não é apenas o anjo da batalha, é também o anjo da reconstrução. Neste encerramento, a voz que fala não é mais a da aflição, mas a da certeza. Certeza de que Deus age, de que o céu responde, de que a fé é sempre recompensada. O coração que antes pedia, agora proclama. Ele se torna um altar vivo, de onde brota louvor. E São Miguel permanece ao redor, não como guerreiro em alerta, mas como sentinela em paz, guardando o fogo da fé para que nunca mais se apague. A tua história espiritual tem um novo capítulo a partir deste momento. As palavras que foram pronunciadas, as lágrimas que caíram, as orações que se elevaram, tudo foi registrado no coração de Deus. Nada se perdeu, nenhum suspiro foi esquecido. E a resposta divina começa a se manifestar não apenas na alma, mas também na vida. As portas que estavam fechadas começarão a se abrir. As sombras que cercavam tua casa se dissiparão. O ambiente que antes era pesado se tornará leve, porque onde há luz, o mal não pode permanecer. São Miguel Arcanjo não te abandona quando a oração termina. Ele continua ao teu lado, sustentando tua fé nos dias bons e guardando teu coração nos dias difíceis. Ele é o símbolo do amor de Deus que não falha, da proteção que não cansa, da fidelidade que não se rompe. E por isso, cada vez que o medo tentar voltar, basta pronunciar o nome dele, e a espada da luz se erguerá novamente. Agora, permanece em silêncio e agradece. Agradece pela paz que desceu, pela força que renasceu, pela presença divina que se revelou. Tua alma foi tocada, tua fé foi restaurada, teu coração foi reconstruído. A angústia já não tem poder sobre ti, porque foste envolvido pela chama da graça. O coração que ora e confia nunca volta a ser o mesmo. Ele se torna morada da presença divina. E quando São Miguel ergueu sua espada sobre ti, selou esse pacto. De agora em diante és guardado pela luz. Caminha então com confiança. O Deus que te curou nesta oração continuará contigo em todos os dias da tua vida. O céu te viu. A paz te pertence. E o arcanjo Miguel permanece, hoje, amanhã e para sempre.